Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós continuarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, estudando a primeira carta de São Pedro. Deus tem nos dado ensinamentos preciosos que o apóstolo deixou para todos os cristãos. É uma carta pastoral e que nos leva a essa consciência de como nós devemos nos portar, como nós devemos fazer para viver aquela que é a vontade de Deus. Então, peçamos o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos avançar no nosso estudo da primeira carta de São Pedro. Pega a sua Bíblia, o seu caderno para anotar. É importante anotar para depois você voltar, meditar um pouco mais, rezar com aquilo que Deus falou com você. Então anota aí 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 12. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 12. Vamos ler o texto bíblico que Deus nos oferece nesse dia. Finalmente, sede todos unânimes, compassivos, fraternos, misericordiosos e humildes. Não pagueis o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porque para isto fostes chamados, para seres herdeiros da bênção. De fato, quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar mentira. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e vá ao seu encalço. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua prece. Mas a face do Senhor volta-se contra os malfeitores. Pedro vai agora dar instruções à vida da comunidade. Nós, na Canção Nova, vivemos em comunidade. Você, na sua paróquia, vive em comunidade. Você, na sua pastoral, no movimento que você serve, vive em comunidade. Então, são aqui toques preciosos, inspirados pelo Espírito Santo, provenientes daquilo que ele ouviu de nosso Senhor, que ele transmite para nós. Então, ele vai dizer coisas importantes que agora nós vamos passá-las bem devagar para a gente assimilar. Primeira coisa, sedes unânimes. Essa unanimidade ela é importante, não é? Dentro da realidade da comunidade fraterna, da comunidade cristã, precisa existir o mínimo de unanimidade, porque senão vira uma Babel, uma confusão. A gente precisa sempre chegar num denominador comum. Eu já participei de conselhos, né? Às vezes não era aquela minha vontade, mas eu tive que entrar naquele contexto para ser unânime com os meus irmãos. E depois eu não saio falando, eu não concordei. Não. A decisão, ela vai nos levar a um caminho de unanimidade. Isso quem faz é o Espírito Santo. Depois, compassivos. A compaixão, ela é fundamental para o nosso relacionamento fraterno. Olhar o outro com compaixão. E não querer medir com a nossa medida, olhar para nós, eu sou a medida de todas as coisas, eu sou o bonzão ou a boazona. Não, é ser compassivo. Se o irmão fraquejou, ajudá-lo a levantar, rezar, perdoar, isso é fundamental. Depois, sede fraternos. A fraternidade, fazer juntos, ser alegre porque eu tenho irmãos, fazer em conjunto, trabalhar em conjunto, isso faz toda a diferença dentro da dimensão da vida de comunidade. Em qualquer lugar que nós estivermos vivendo essa experiência de comunidade, é importante essa fraternidade, é importante ter os momentos sérios, mas também os momentos alegres, é importante contar as anedotas que vão acontecendo no nosso dia a dia, isso tudo vai enriquecendo a fraternidade, mas também o dar-se a conhecer. As pessoas saberem quem nós somos, a gente partilhar um pouco da nossa vida. É claro que a gente não vai fazer isso com todo mundo, mas esse laço fraterno vai sendo criado na vida comunitária. Por exemplo, os casais que fazem as reuniões de casais, né? Ali vai crescendo a fraternidade, o conhecimento e aí a oportunidade da ajuda mútua. Da mesma forma em todas as outras dimensões. Misericordiosos.
não é? A misericórdia de Deus, que é eterna. Sede misericordiosos e humildes. Duas coisas fundamentais: humildade e misericórdia. Agora, Pedro vai dizer algo importante, que na cultura dos hebreus, olho por olho, dente por dente, né? Antes desse olho por olho, dente por dente, era terrível negócio. Se alguém arrancasse um dente com um soco, o outro tinha direito de arrancar 7. Depois o olho por olho, dente por dente, aí ficou igual, né? Se alguém me deu um soco, quebrou um dente, eu tenho direito de quebrar o dente do outro. Só estou dando um exemplo. Agora não. Não pagueis o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, mas ao contrário, abençoai. Olha a mudança que nosso Senhor traz. Olha a mudança de visão, de comportamento, de atitude. Então, não pagar ofensa com ofensa, não pagar o mal com o mal, não pagar calúnia com calúnia, é exatamente fazer o bem, é abençoar. Orai por aqueles que vos perseguem, abençoai os que os amaldiçoam, orai e amai os vossos inimigos. É esse o princípio bíblico, cristão. É isso que Jesus ensinou. E aí ele vai dizer, é para isso que foste chamados, para ser herdeiros da bênção e não da maldição. E não escolher o lado ruim do nosso temperamento, que precisa ser treinado, trabalhado no espírito, não ceder àquelas realidades vis da nossa natureza marcada pelo pecado original, mas deixar com que a graça de Deus nos faça herdeiros da bênção e abençoadores, que a gente abençoe a vida das pessoas. Versículo 10. De fato, quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios do engano. Isso aqui é uma coisa séria. Olha só, a palavra está dizendo, se a gente quer amar a vida e viver e ver dias felizes, a gente deve guardar a nossa língua do mal e os nossos lábios do engano. É uma vigilância, gente, isso não é fácil. Nós já estudamos a carta de Tiago, capítulo 3 da carta de Tiago, fala exatamente dos pecados da língua. A gente tem que fazer um esforço, pedir uma graça, rezar com o salmista, ponte, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta dos meus lábios, porque é uma tendência nossa usar a nossa língua para o mal e para o engano. Depois ele vai nos dar outro ensinamento precioso, outra palavra de ordem. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e a persiga. Fazer o bem, buscar a paz, perseguir a paz. Se eu estou vendo que as coisas não estão ficando bem, eu tenho que ser promotor da paz, perseguir a paz até que a paz reine no ambiente. Se é na minha comunidade familiar, até que a paz reine na minha comunidade familiar, na minha casa, com os meus filhos e a minha esposa. Se é numa comunidade como uma Canção Nova, uma comunidade de vida, uma comunidade religiosa, buscar a paz, perseguir a paz. Se é na paróquia, meu Deus, a pastoral da criança não pode brigar com a pastoral da família, com os vicentinos. Vamos correr atrás da paz. Buscar a paz, perseguir a paz, não fazer o mal, se afastar do mal e fazer sempre o bem. E aí ele traz algo que fica aqui no nosso imaginário para ser trabalhado na meditação. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua prece, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Os olhos do Senhor estão atentos, estão sobre os justos. Aqueles que escolhem a justiça, aqueles que escolhem a paz, aqueles que escolhem afastar-se do mal, aqueles que escolhem viver aquilo que é o ensinamento do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua prece. O Senhor ouve a prece do justo, mas o Senhor vira o rosto contra os que praticam o mal, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. A escolha é nossa, é minha e é sua. Eu vou colocar aqui esse último versículo como mensagem de Deus, para que nós busquemos a justiça, para que nós sejamos justos. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à sua prece. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Agora, isso aqui foi o versículo, eu vou colocar o que eu
tomo com decisão. Eu escolho o bem, a justiça, a paz, a bênção, pois quero os olhos do Senhor sobre mim e a sua atenção às minhas orações. Isso aqui já dá para ser a aplicação. Escolher a justiça, escolher a paz, escolher o bem, escolher fazer a coisa certa segundo o critério da palavra. Essa é a forma de nós aplicarmos tudo isso na nossa vida. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque hoje, nessa palavra concedida a nós, ao Senhor, esse alimento diário que o Senhor nos deu, a provocação ela é muito intensa e ela nos dá uma alegria muito grande de perceber o cuidado do Senhor em nos alertar, alertando-nos a escolher o bem e nunca o mal, responder o mal com o bem, a injúria com uma oração, um silêncio, escolher sempre a paz, perseguir sempre a paz e nunca ceder espaço no coração para aquilo que não agrada o Senhor. Para que, vivendo na justiça, nós sejamos alvos desses olhos voltados para nós, dessa atenção voltada para nós, desses ouvidos atentos à nossa oração, ao nosso clamor. Obrigado por cuidares de cada um de nós e de instruir-nos com a sua palavra. Que hoje a minha escolha, pela graça do Senhor, seja essa, de fazer a vontade do Senhor, de experimentá-la concretamente na minha vida e de dar testemunho para quem não crê que a minha vida está escondida em Ti. E é o Senhor quem aparece em mim. É o Senhor quem faz acontecer a obra na minha vida. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. A Ti a honra, a glória e todo o louvor. A palavra instrui. A palavra diz assim, vai por aqui, porque aqui vai estar a bênção, aqui vai estar a atenção de Deus. A escolha cabe a mim e a você. Mas eu tenho certeza que hoje a palavra nos alcançou e que a minha escolha e a sua escolha será por observá-la. Vivendo assim, nós daremos um bom testemunho para o mundo, mas também nós experimentaremos os favores de Deus. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.